nós estamos tratando sobre temas da piscicultura que são atalhos e obstáculos para que vocês possam chegar num faturamento de R$ 125 mil por hectare por safra com a produção de peixes e até acima desse valor. Então, se você é piscicultor ou se você é consultor em piscicultura e ainda não colhe esses valores, esse tipo de faturamento, porque ainda tem dificuldade com a produtividade, porque ainda erra, porque ainda perde peixes por mortalidade, então todo o conteúdo que nós trazemos aqui para vocês vão te ajudar a ter melhores resultados de lucro, de produtividade, de desempenho dos peixes, para que você também possa ter esses resultados de faturar até de R$ 125 mil por hectare por safra, até mais do que esses valores. E meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou doutora em zootecnia, em piscicultura, e hoje nós vamos ter aqui a nossa super parceira que fala sobre a parte econômica e financeira da produção de peixes, que é aí a cereja do bolo do nosso negócio da produção de peixes, a Adriana de Barros. Ela já está aqui conosco, eu vou convidá-la. E o nosso tema de hoje é como um plano quase à prova de risco de você começar a sua piscicultura, né, Adri? Boa noite. Boa noite, eu tava rindo aqui da cereja do bolo. Né? Ai, que ótimo. Boa noite, pessoal. Que delícia reencontrá-los novamente, né? Quem está aí pela primeira vez, que ainda não me conhece, meu nome é Adriana. Eu também, né, fiz mestrado e doutorado, só que eu fiz na área de aquicultura diretamente, trabalhando mais com a parte de análise econômica, e atualmente sou professora da Unemat, né, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso. E estamos aí para somar, junto com a equipe da Soraya, essa parceria aí para realmente, né, trazer essa boa, como que fala? A Soraya, ela dá todos os dias, né, as camadas, né, do bolo, né? Aí eu venho aqui só para dar cobertura e colocar a cereja, e aí tudo fica completo. Assim não tem como a gente errar, né? Assim existem todas as possibilidades para que todos nós, né, juntos possamos fazer a piscicultura, né, realmente alavancar aí no Brasil e em cada pedacinho, né, desse nosso país imenso. Mas é uma honra novamente estar aqui podendo contribuir com vocês. Isso, Adri, e muito bem colocado isso que você disse, que o nosso intuito com isso, gente, se vocês estão entrando aqui de paraquedas, para quem não entende nada do que está acontecendo, o nosso intuito da equipe toda aqui do Aqua Sucesso não é só Soraya, é Adriana, é Tati, é Jéssica, trabalhando arduamente em tripla jornada para entregar para vocês conteúdos que vão fazer com que vocês colham esses resultados na produção de peixes, que a gente é aqui uma apaixonada, é todo mundo apaixonado, mas a gente quer fazer com que vocês ganhem dinheiro com isso, com que a piscicultura seja cada vez mais forte, que a piscicultura seja cada vez mais vista como oportunidade que e como possibilidade de qualquer pessoa, de qualquer tipo de infraestrutura ganhar dinheiro com a atividade. Exato, e todo esse trabalho, né, Soraya, só vai realmente ser benéfico, a gente pode só se sentir realmente realizado se todos vocês também, né, se realizarem nesse propósito, né, nesse objetivo da produção de peixes. Então, assim, tudo soma, não tem como só a gente ficar aqui, né, dando informações e sem esperar esse retorno, né? Então, nosso objetivo maior é quando a gente enxergar em vocês, né? Poder ver aí no público, poder ver aí nos alunos, nos piscicultores, né? Que realmente eles possam estar tendo resultados positivos, que a gente possa estar aprendendo junto e somando para que todo maior objetivo do produtor, que é ganhar dinheiro, que é produzir o peixe, seja alcançado. Isso mesmo.
né? Isso mesmo. Ah, professora Cris. Oi, Cris. Ela me mandou mensagem Ah, hoje. que delícia! Ela Legal disse ver que a ia ter Cris aí. bastante aluno dela por aí hoje. Bom, então agora estamos vendo que estamos com sala cheia, né? Muitas pessoas novas, inclusive. Estou muito feliz por isso. E ter a Adri junto conosco, eu tenho certeza que acaba agregando e trazendo pessoas que têm realmente essa dificuldade da parte financeira. Então, né, inclusive da galera que já é técnico, né? Então já sabe às vezes sobre produção, já sabe, né, já está às vezes a campo, mas Tá que ainda atuando. sente dificuldade da parte financeira. E nós temos a nossa terça financeira, juntamente com essa maravilhosa aí, para falar justamente sobre isso, E né? hoje vai ser dos atalhos, né? Hoje não vai ser das dificuldades, né? Hoje não, hoje é atalho. Então, ó, se liga, gente, que é para te aproximar em colher resultados. Hoje é atalho, tá? Eu fiquei triste Adri, semana passada só de falar das dificuldades. Hoje eu estou muito mais feliz em falar das facilidades. é verdade. É mais difícil a gente mostrar, né? A parte difícil, porque a gente acaba querendo fechar os Amenizar. olhos, amenizar, para não tornar tão difícil para que mais pessoas entrem. Sim, com certeza. Ô, Adri, me conta aqui uma coisa. A gente escolheu o tema juntas, nós escolhemos o tema dessa live, um plano quase à prova de risco para começar uma piscicultura. Me conta por que foi, conta aqui para a galera, né? Porque eu já sei, por que foi que a gente escolheu esse tema junto. Menina, essa Soraya é muito danada. Ela tem uma imaginação, uma criatividade que é incrível, né? Então, esse nome aí foi mais dela do que meu, porque realmente ele é um chamariz muito legal. Por que que a gente fala que é quase a prova, né, de erros? Porque quando a gente faz realmente a parte de análise econômica, é, não é que é impossível, porque impossível seria mentira, né? Porque não existe esse impossível dentro do ambiente natural, dentro do sistema de produção, onde a gente encontra trocentas variáveis, né? De qualidade de água, de clima, chuva, temperatura, às vezes excesso de água, às vezes escassez. Então, a parte ambiental é difícil, às vezes, a gente controlar, né? Tem anos que chove mais, tem anos que chove menos. Mas quando a gente tem tudo isso daí monitorado, né, quando a gente tem todo esse controle zootécnico e econômico, mesmo nessas situações mais adversas, né, a chance da gente errar é mínima, né? Então, assim, é muito legal, gente. É muito gratificante quando você sente que você tem controle daquilo que você está fazendo. Então, a gente só consegue ter esse controle daquilo que a gente está fazendo com os indicadores zootécnicos em mãos e com os indicadores econômicos ali, ó, lado a lado, junto. Aí sim é um plano quase à prova de falhas, né? E também, assim, como você bem disse, é um quase à prova, porque por mais eficiente que nós sejamos, toda vez que se trata de algo que está dentro da natureza, a gente também conta com as intempéries do Impérios. clima, né? Uhum. Então, isso, né? Sempre há um risco na plantação de soja, sempre há um risco na plantação Sim. de milho, sempre há um risco na produção de bovino. Se a gente pensar em, sei lá, É, uma todo queimada, negócio, uhum. todo negócio Todo tem um negócio tem um risco. risco, né? Tem uma margem de Isso. risco. Mas com o controle, né, essa margem de risco ela diminui muito. Só com o controle zootécnico, eu acredito que essa margem de erro aí vai para uns 50%. Aí vocês vão falar, puxa, mas eu produzo tudo direitinho e mesmo assim, eu estou dando um chute aqui mais ou menos, tá, gente? 50% ainda eu tenho chance de errar. Por que que você tem chance de errar? Porque você pode produzir o melhor peixe, você pode ter a melhor produtividade, mas talvez não necessariamente ela seja mais econômica, né? Volto a frisar novamente aquele exemplo que a gente deu da vaca de leite, né? Às vezes uma vaca de É, leite que está dando 12 litros, ela é mais eficiente do que uma que está dando 20 litros, né? Então, é. às vezes você produziu lá muito, mas você gastou muito para produzir aquilo. Né? Então, sua margem, né, o seu lucro acaba diminuindo e às vezes não tendo lucro.
né? Agora, quando você tem a parte econômica em mãos, né, as chances de errar aí vai para 10, 15, 20%, levando em consideração essas intempéries, né? Se não tivesse intempéries nenhuma, né, a chance de errar seria aí 0%, né? Essa que é a verdade. Não é querer falar, não é querer puxar a sardinha para o meu peixe, não, para os meus números, não. Mas é Mas é verdade em importante. todo negócio, né? Em todo É. negócio é isso. Ô, Não é Adri, só e na sabe que piscicultura. assim, ó, na piscicultura, como a maioria, né, assim, o grosso da piscicultura no Brasil ainda é mantido por pequenas pisciculturas que não trabalham de maneira profissional e que, se não trabalham de maneira profissional, não fazem aferição e acompanhamento e monitoramento desses números. É claro que isso, com certeza, traz um impacto muito grande nos resultados, né, de uma piscicultura. Então, mesmo que o cara lá tenha pouca produtividade, mas se ele for muito eficiente em controlar lá custos, Sim, formação, ele vai enxergar melhor os resultados dele, não é? com certeza. E além dele enxergar, né, volto a frisar novamente, ele pode tomar decisões, né, Isso. melhores, mais cabíveis na mesma safra ou na próxima, né, que melhorem a lucratividade do sistema, né? Então, isso que é gostoso do negócio, porque além de você tomar decisão no momento que você está trabalhando, facilita você tomar decisões melhores no futuro e ainda nos dá uma possibilidade, né, uma vez a gente trabalhando as planilhas de custo, ainda nos dá a possibilidade de fazer N simulações para saber qual a melhor decisão você deve tomar, né, diante do processo ou diante da situação que você está vivendo naquele momento. Show. Então, gente, ó, Claro mesmo que que você não, mesmo quem não quer ser eficiente produtivamente falando, se não tiver ligado com números, cara, tá fadado ao fracasso. Tá fadado ao sim, sim. fracasso. Uhum. Beleza. A nossa piscicultura, né, ela é uma atividade lucrativa. Eu sempre falo que da pecuária, né, é uma das melhores atividades que tem, mas diante, né, do momento que a gente está vivendo, diante dos momentos que a gente vai viver, que é cada vez mais, né, a competição do mercado, cada vez mais os grãos estão ficando mais caros, então a gente tem que também, isso força também com que a gente seja cada vez mais eficiente. E junto com Sim, essa eficiência, vem a parte de controle de indicadores econômicos, sim, né? É obrigatório, não é uma opção, é. gente. Não é Não é. opção. Nós Não não é estamos opção. lhes dando opção. É Não, é obrigação. isso. Obrigatório. Não à toa, eu trouxe a Adri junto para dentro do negócio, junto com a gente. Tá? Então, assim, ó, de tão importante que o negócio eu não quis eu ir lá e conduzir o Sorte a negócio, minha de ter essa importância. né? Eu quis pegar a dona do negócio todo e trazer para dentro junto com a gente. Então, assim, ó, aqui não é meia boca, aqui a gente quer trabalhar tudo de maneira muito correta e muito profissional. Então, é só bobo que não aproveita, né? Ô, Adri, começando com esse nosso esse bate-bola aí, que eu gosto de falar, eu faço a sabatina em você hoje, né? Não é? Adoro. Por que é que esse negócio do financeiro, né, o cara planilhar, então na live passada você já falou pra galera aí que a fazer o acompanhamento dos custos aí vai dar esse poder de decisão. Acabou de dizer que não tem escolha obrigatório, mas quais são os outros motivos? Então a gente falou lá na semana passada que o passo básico é planilhamento. Então o cara fazer índices zootécnicos, mas por que é tão importante isso? Por que é que ele se torna um atalho para que o piscicultor atinja altos níveis de lucro? Agora não é nem só produtividade, é lucro, né? Porque a produtividade, se ele já está trabalhando lá no manejo, beleza. Mas por que ele fazer o monitoramento, o acompanhamento financeiro, formação de custo, é um atalho para que ele tenha grande resultado lucrativo? Ó, um exemplo bem legal.
você às vezes produzindo menos ou em ciclo menores, quando você tem a noção do seu custo de produção, às vezes você tirar um peixe com 11 meses ou com 10 meses e fazer girar a fazenda é muito mais lucrativo do que você manter ele dentro do tanque, né? Uma outra vertente muito, muito importante, que isso daí eu já acompanhei bem, de pisciculturas que intensificaram, gente, é um exemplo, tá? Não é uma regra, cada caso é um caso. De pisciculturas que intensificaram, era um pequeno produtor, então ele precisava de 200 mil reais por safra, era um pequeno produtor, e ele tinha lá, acho que 2.800 de lucro no final. Anteriormente, quando ele estava produzindo, né, com 900 gramas por safra, sem o aerador, sem o sistema de aerador, ele estava tendo que investir, ele tinha que gastar 93 mil e estava tendo a mesma lucratividade. Então, gente, pensa bem nesse processo. Ele gastou mais do que o dobro para ter um lucro equiparado. Então, assim, não faz sentido. Então, é ou não é uma ferramenta importante? Você vai intensificar, você vai comprar um aerador, né? Até que ponto você precisa, quanto que você precisa produzir a mais para colocar um aerador no tanque? Então, tudo isso vai nos mostrando, tá? Vou comprar uma caminhonete, né? Compensa, né? A piscicultura paga, aí você compra lá a caminhonete. Você só coloca na planilha a caminhonete, o preço, a vida útil dela. Aí, uma vez a planilha estando pronta, né, automaticamente ela já vai calcular o custo do seu peixe. Posso pagar mais o salário, né, do consultor, que é o que também é outro filé mignon, né, de você deter a parte de custo de produção, principalmente para os consultores, é porque ele consegue visualizar e provar exatamente para o produtor quanto que ele pode ou não receber daquela consultoria, né? Então, assim, tem N outros atalhos, né? Compensa produzir mais, compensa produzir menos, né? Se eu for produzir mais, eu vou ter que investir mais. Como que vai ser esse processo, né? Então, a gente acaba tomando a decisão específica, e você acaba tomando a decisão específica para a sua piscicultura. Não é porque o do lado colocou aerador, né, que deu certo, que ele está ganhando dinheiro, que eu também vou colocar aerador, vou produzir mais. Às vezes a minha infraestrutura ela já é mais cara. Eu já fiz análise de investimento por hectare de piscicultura que vai de 60 mil a 218 mil reais por hectare. Investimento. Então, assim, a disparidade é muito grande. Então, você tem que saber para a sua piscicultura o que vai ser melhor, né? Produzir mais, produzir menos, né? Uma piscicultura que custou 218 mil reais o hectare, ela, obrigatoriamente, ela tem que ser altamente produtiva. Não tem né? Como fugir. Ela não tem... Ou trabalhar com espécies de alto valor comercial, né? Mas ela tem que ser autoprodutiva e trabalhar com espécies de alto valor comercial. Então, assim, tem exemplo. Isso para quem já produz, por exemplo, né? Mas e para quem vai começar, por exemplo? Para quem vai começar a produzir, também precisa olhar para a parte financeira como um melhor atalho? Ainda. Aí sim que é atalho, porque ele já tem toda a oportunidade de começar certo. Que aí a gente vai colocar justamente isso, né? O investimento da piscicultura e fazer todo um planejamento. Então, você já vai começar produzindo com a certeza de que daqui no final da safra você vai ter lucratividade com aquela produtividade X, né? Seja com um peixe por hectare, seja com um quilo, né, por metro, seja 900 gramas, seja 1,2 kg, você já vai começar tomando a decisão certa. E quando começa, geralmente quando o produtor está começando, eu sempre sugiro, né, ou o consultor, que ele produza o mínimo necessário para ele pagar as contas. Porque ele vai tendo a experiência. Em alta produtividade, não, né? Bomba, né? Não, né? O mínimo necessário, né? Porque aí ele tem maior segurança, as chances de dar certo são maiores, né? Mas você já sabe exatamente quanto que você vai gastar, inclusive, né, durante todo o processo. Então, você não vai ser pego de surpresa no meio lá da safra,
né? Falando, nossa, mas eu não imaginava que eu tinha que gastar tudo isso. Quando chega lá no final que tem que comprar aquele horror de ração, nossa, mas eu não sabia que ia ser tudo É, isso, né? E entra naquele desespero. Aí tenta começar a economizar, começa a mandar funcionário embora, ou querendo comprar uma ração de baixo valor no mercado e, consequentemente, de baixa qualidade. E aí vai. Então, assim, para quem está começando, é melhor ainda, né? Porque já começa certo. sim. Ô, Adri, e quando a pessoa... como é que a pessoa faz? Tipo, né? A pessoa vai começar na piscicultura. Como é que ela faz para saber qual é esse ponto De que equilíbrio. você, de equilíbrio? Seria um Qual ponto é de a equilíbrio. quantidade que ele precisa produzir mínima para fechar assim, né? Não Isso, fechar no vermelho e não necessariamente ter lucro e buscar o lucro ao longo do sistema do ciclo de produção. isso vai ser levado em consideração o investimento inicial que ele fez, né, para implantar a piscicultura e a despesa que vai ter durante todo o processo produtivo. Aí a gente faz uma continha no final e relacionada também ao preço do peixe. O Uhum. preço de peixe do mercado também, né, influencia nesse ponto de equilíbrio. E na metodologia que a gente usa, que eu costumo usar, Soraya, como eu levo em consideração a depreciação, a remuneração do capital investido, a mão de obra do próprio empresário ou do produtor, né? Remuneração do capital circulante, como a gente leva em consideração tudo isso na metodologia, se o lucro for zero, neste caso, tá, gente, com essa metodologia, se o lucro for zero, já é super negócio. Então, o ponto de equilíbrio é isso, é um lucro zero. O que é esse lucro zero? Eu paguei todas as minhas contas, eu remunerei meu capital investido, a gente coloca uma taxa de juro, eu recebi um salário enquanto produtor, enquanto empresário, e ainda remunerei meu capital circulante, né? Então, assim, você está ganhando, né? Sim. Aí, em função do preço do peixe, do quilograma do peixe, a gente faz esse ponto de equilíbrio. Então, esse é o mínimo necessário que eu preciso produzir nessa safra para eu pagar todas as minhas contas e ainda ficar com todo esse recurso financeiro aí no bolso. Ô, Adri, e isso que Agora, você falou. Pode falar. tem também que as pessoas costumam muito fazer, que é o custo operacional. O que é o Uhum. custo operacional? É só aquilo que eu tiro do bolso. Então, tirei tantos mil para comprar levino, mão de obra, ração, combustível, X. Vendi meu É um peixe, o que sobra eu chamo de lucro, né? lucro Esse aparente, né? é um lucro aparente, é um lucro enganoso, né? É. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, ou então, pelo menos, quando você for comparar o seu lucro, saber que você não está, né? Cuidado não, mas ter a convicção, saber que você não está remunerando o capital investido, que você não está levando em consideração a depreciação. O que seria depreciação? É um dinheiro que tem que estar em caixa, né? Que tem que ser levado em conta, para que daqui 5 anos eu possa comprar outra rede, para que 10 anos eu possa comprar outro carro, para que daqui 5 ou 10 anos eu possa comprar outro aerador, né? Outro oxímetro, tá? Então a depreciação seria isso. Então, se o Sim. Ô, produtor está Adri, ciente que aquele lucro, né, aquele custo operacional que ele está levando em conta, né, que ele sabe que tinha que ter levado todos esses fatores, ok, né, ele não está sendo enganado, ele está se é, enganando. é, é. Ô, Adri, e isso aí que você disse de eu não fechei no vermelho, mas não deu lucro ainda no primeiro, no segundo, no terceiro ano. É muito bom a gente falar sobre isso, porque a piscicultura ela entra como uma empresa, né? Então você está fazendo um Sim, investimento e não existe. Se existe, alguém já levante a mão e me conte que eu quero investir nesse negócio. Não existe empresa que comece lucrando desde o primeiro dia de vida, sim. né? Então, talvez o lucro, porque a gente precisa remunerar depreciação, remunerar Isso. funcionário, O capital toda a circulante, o capital infraestrutura, fixo, tudo. aham, aham. Talvez não necessariamente no primeiro ano. Se no primeiro ano já der lucro, maravilhoso. Mas não Sim. obrigatoriamente, né, Adri? Assim como nas Uhum. outras empresas. O cara vai montar uma loja de roupa, uma sorveteria. É a mesma coisa. Sim, mas aí a gente pode até obter o lucro sem problema nenhum, porque quando a gente faz essa conta aí certinha que eu falei,
como você leva em O consideração a equilíbrio. depreciação, né? Você acaba colocando esse capital, né? Simulando, guardado no bolso, para que daqui 5, 10 anos você possa Ah, repor todos reinvestir. os bens, isso, ou Entendi. reinvestir na própria piscicultura. Então, assim, é possível você ter lucro já a partir do primeiro ano. Agora, o que não é possível é você conseguir retornar todo o capital investido no primeiro ano. Aí não Primeiro existe ano. mesmo. Ah, Aí não tá. tem Entendi. empresa, só Ah, se tiver, me conta, igual me você conta, falou, né? né? Por exemplo, no Tá. primeiro ano eu já recuperei todo o capital que eu investi. Uhum. Isso que é difícil. Agora, o lucro não, o Entendi. lucro você pode ter, né? Ah, Aí, entendi. na piscicultura, por exemplo, recuperar o capital investido está em torno de 4, 5 anos, né? Claro que tem até de 10 anos, né? Dependendo do quanto a pessoa investiu ou quanto ela vai produzir. Então, essa planilha Uhum. de custo, né, que a gente vai ofertar no curso, também ela te dá essa possibilidade de você saber, né, quanto tempo você vai conseguir retornar o capital daquela piscicultura específica. Entendi. Que é Nossa, muito fantástico legal, que é isso. uma conta muito legal para ser feita logo no começo. Se a pessoa Sim. quer Ah, investir na piscicultura, né? Se ela quer investir na piscicultura, você faz toda essa parte de investimento, você tem que calcular o custo de produção do peixe, porque ele entra como receita, e aí você vai uhum. falar para a pessoa, olha, em tantos anos você está retornando seu capital. Aí ele compara, inclusive, com outra atividade. Um Ah, exemplo, entendi. vou investir em piscicultura, vou investir em bovinocultura de leite, né? Vou investir em piscicultura, vou investir em suínos O que que é ou mais aves, né? rentável e qual retorna mais rápido? Isso. Então, só com essa conta que você consegue. E para isso você tem que ter realmente, né, simulações. Aí, no caso, seria simular, né, indicadores zootécnicos, né? E também fazer todo o levantamento do que seria necessário para ser investido nessa piscicultura. É uma Entendi. Ó, outra ferramenta também fantástica para tomada de decisões. Um exemplo, né? Se eu produzir 9 toneladas por hectare, eu vou conseguir um retorno de capital em 4 anos. Se eu produzir 1 quilo por metro, né, ou 10 toneladas, né, por hectare, já vou conseguir baixar para 3,5. Então, você vai conseguindo ver de acordo com a exatamente, né, produtividade, em de quanto tempo você acordo com a consegue. produtividade. Isso, com o preço do peixe. Aí, uma vez a Uhum. planilhinha estando pronta, gente, fica uma delícia fazer as simulações, fica muito fácil. Porque aí você muda um número, e se meu peixe custasse tanto? Você muda lá, pronto, ela recalcula já tudo sozinha. Né? É uma das Massa, facilidades que o Excel nos traz. né? O massa. O Adri, e tem uma coisa que eu vejo muitos psicultores ou pessoas que querem entrar na atividade que falam assim: ah, mas eu já tenho a área. Eu não vou ter esse custo com a área, porque eu não vou comprar, né? Porque a gente está falando aqui, quanto tempo vai demorar para investir o capital? E esse capital seria o barracão, a área que o cara tem, Sim. enfim, a construção do viveiro. Se o cara já tem. Em todos os projetos que nós realizamos lá na Unemate, eu sempre optei por colocar o preço da área. Às Mesmo que vezes, ele já tenha, não vai mesmo que ele adquirir já nova. tenha. Um exemplo, o último projeto que nós realizamos era um grande produtor de soja. Na área que ele implantou a piscicultura, era uma área úmida, né? Era uma área inapropriada para a implantação da soja. Então, o que, que nós fizemos? Eu não vou colocar uma área inapropriada da fazenda, que não servia para nada, né? Com o mesmo preço da área que foi comprada para soja. Então, nós Uhum. dividimos esse valor da terra em 3, então ela ficou 1/3, né, do valor mas ela estava embutido, né? Ela Aham, estava embutido. Um entendi. outro caso, então a gente rateia aquela área que a piscicultura vai. Um exemplo, eu tenho 5 hectares de lâmina d'água, mas a área toda da piscicultura dá 10 hectares. Então, aqueles 10 hectares de terra, ele é levado em consideração. Tá? Então, esse é o Entendi. mais correto, esse é o mais Aham, correto. A outra atividade não pode pagar por aquela área. Quem tem que pagar por sim, aquela área é quem está usando. Tudo sim, bem que o sim. produtor já tem, ele já tem, ok. Mas eu vou falar para ele, ó, levando em consideração a área, o seu custo de produção é tanto. Se você não quiser levar, é tanto. Mas está lá, você tem que pôr, Sim. que é o correto. Uma Até outra coisa também que porque. já aconteceu
foi um outro piscicultor, um outro produtor, ele comprou a área específica, ele comprou a área toda só para produzir peixe. No entanto, não foi uma grata escolha, né, uma feliz escolha, porque eles levaram em consideração só a água, o recurso hídrico, não levaram em consideração a qualidade do solo. Nossa. E aí, o que aconteceu? Né, foi essa piscicultura aí que ficou, além da área toda ser comprada especificamente para implantar piscicultura, também eles tiveram que gastar muita hora máquina, tiveram que lonar para evitar a infiltração. Era muito arenoso. Aí o investimento foi para 200 e poucos mil por hectare. Nossa. Falta de planejamento. Falta de planejamento. Falta de planejamento. E de conhecimento, né, Adri? Talvez se ele tivesse buscado um consultor para auxiliá-lo no processo de compra da área. Mas, Soraya, não sei se você já deve ter tido muitas experiências e você deve ter observado que como a gente erra umas coisas muito óbvias. Todos erramos em coisas muito óbvias. Eu não sei o que acontece. Né? Porque essa pessoa, inclusive, não era tão fora assim da área, né? Mas acho que foi o sonho de comprar aquele local, vislumbrou, né? E esqueceu. Pegou para aquele ponto específico. Isso, e esqueceu do detalhe. Eu falo que o solo, né? Ele é tão importante quanto a água, né? E às vezes até mais importante, porque a água ainda vem da chuva, né? O solo, você não. Para você corrigir ele é mais difícil. É mais difícil. É mais oneroso. Sim. Ó, Adri, e aí, se a gente comparar assim, ó, quando eu tenho lá um cara que começou a piscicultura, ou que já tem uma piscicultura, e que trabalha tudo certinho, já trabalha, né, fazendo planilhamento, né? E um outro piscicultor, uma outra piscicultura, em que eu não tenho esse planilhamento, esse acompanhamento. Existe uma maneira de quem não está fazendo isso correr atrás do prejuízo? Sim, dá para correr, né? Porque, assim, o que está fazendo o acompanhamento, ele faz tanto a parte de indicadores zootécnicos e econômicos, é isso que você está querendo dizer? Ou só zootécnico? Sim, já faz tudo. Então o cara tá lá redondinho. Entrou no nosso curso, aprendeu tudo de desempenho, já aprendeu tudo sobre financeiro, tá top. E tem um outro que tá lá há 5, 6, 10 anos produzindo. Então, assim, para ele conseguir saber implantação, sei lá, o investimento dele. Tipo, sim, ele pode. Independente de onde ele esteja, ele pode começar tudo, né, e fazer. Um exemplo, né? O piscicultor já está lá há 5 anos. Quanto que ele investiu na piscicultura? Ele fala, nossa, mas faz 5 anos atrás que eu investi. Não. Mas aí a gente consegue, né, verificar quantas horas máquinas que foi feito os tanques. Aí a gente atualiza os valores, tá? Então, é possível, tá? Totalmente possível. E aí começa a acompanhar o indicador zootécnico. Tem um outro atalho muito legal também. Vamos pensar que você dá consultoria, tem algum produtor que ele tem tudo anotadinho, os zootécnicos dele de 3 safras anteriores. Mas ele nunca fez a parte econômica. A gente consegue fazer, uma vez ele tendo o indicador zootécnico, a gente consegue fazer toda a avaliação econômica das outras safras. Mas para que eu vou saber quanto que custou as safras que já foi? Meu filho, isso é tudo. É base para você tomar as decisões. Se você sabe quanto que custou aquela safra e qual o indicador zootécnico que foi obtido lá, se a produtividade estava alta, se estava baixa, se a conversão foi alta, se a conversão for baixa, você consegue tomar decisões para as safras futuras. Tá? Então, assim, não tem... Uma vez você tendo o indicador zootécnico, no meu mestrado mesmo, eu tive a satisfação de quando eu trabalhava na piscicultura, eu trabalhei 2 anos de uma piscicultura de larvicultura, como eu tinha todos os indicadores zootécnicos, tudo guardado, o que virou meu trabalho de mestrado? Exatamente porque eu tinha os indicadores zootécnicos. Então, o que eu precisei fazer? Fazer o inventário da propriedade, toda a análise de investimento que foi realizado dessa forma, né? Mas construiu há 10 anos. Mas levou
300 horas máquinas, qual maquinário? PC. Aí eu atualizava o valor, as incubadoras, né? Quanto que custa agora? Então, é só você ir atualizando os valores. E ficou um trabalho muito legal. Agora, a gente precisa ter indicador zootécnico. Se a gente não tiver o indicador zootécnico, não tem como a gente obter o econômico em nenhum momento. Massa. Adri, É eu preciso só essencial, buscar. é essencial. Tá, eu preciso só buscar o carregador do meu computador que vai acabar a bateria, eu esqueci de pegar. E você vai continuando, eu quero dizer o seguinte, vem muito a calhar com o que você disse na live passada, que a coisa mais importante para o cara começar com a planilha financeira é monitorar o desempenho zootécnico, né? Zootécnico, isso, exatamente. Então, assim, sem os indicadores. E ela vai me abandonar e vai me deixar aqui que eu não sei nem o que eu falo, hein? Mas tudo bem. Mas sem o indicador zootécnico, pessoal, não tem como a gente fazer nenhuma análise. Porque como que a gente vai saber quanto de ração que eu gastei, quanto de peixe que eu comprei, quanto de peixe que eu estou tirando, né? O ciclo de produção. Então, tudo isso vai afetar lá o econômico. Qualquer cálculo que eu faça, né, do econômico, sem ter certeza dos indicadores zootécnicos, é apenas uma suposição, é um chute, né? É um tiro no escuro, porque a gente não vai estar com os valores corretos, né? Então tem que ter mesmo zootécnico, esse é fundamental. E lembrem-se, né, que podemos ter zootécnicos de 3, 4 safras passadas. Não tem problema, a gente pode fazer o custo dele, né? Atualizar os valores, inclusive, e saber exatamente, né? Um peixe que eu produzia 4 anos atrás, quanto que seria para eu produzir ele agora, né? A gente atualiza os valores da planilha, principalmente de ração, e você rapidinho já tem os valores atuais. E se o É muito psicultor... interessante. E se a piscicultura tem só o que a gente tem lá do grosso? Então eu comprei X de ração, gastei tantos reais com ração, gastei com alevino isso e gastei com mão de obra isso. Só tem esses dados. Ele tem pelo menos quanto que saiu de peixe, a produção, quanto que entrou e quanto saiu? Se tiver assim, não, entendeu? Sim, tem também, né? Tem também. Não precisa, assim, ter a taxa de mortalidade, por exemplo. Se ele tem quanto de ração, a gente consegue calcular a conversão alimentar de qualquer forma, né? Sim. E o mais legal aí é quando a gente consegue ainda fazer esses cálculos de custo por tanque, gente. Aí você consegue afinar mais ainda os seus dados. Aí você fica imaginando, caraca, como que eu vou fazer um custo por tanque? Existe essa possibilidade, podem acreditar, tá? Depois que você vai pegando o jeito... Tem tanques, inclusive, na piscicultura que você não consegue fazer esse controle. Você, às vezes, perde o controle. Mas nós vamos ter um custo médio da propriedade e vamos ter alguns... Por que é importante a gente obter o custo por tanque? De alguns tanques, pelo menos, dentro do sistema. Porque aí você consegue ver se aquele que teve um ciclo menor, se ele foi mais lucrativo, se aquele que usou a ração X, se ele deu mais lucro, né? Apesar da ração ter sido mais cara, que você usou numa parte da piscicultura, mas ela deu uma conversão melhor, né? Ela é mais lucrativa, né? Nem sempre uma ração mais cara significa custo mais alto. Às vezes uma ração... ontem com eles. Às vezes uma ração de elevado valor, ela acaba tendo um custo, né, de produção muito menor do que aquela ração de baixa qualidade, ou a utilização, né, você sempre tem falado da utilização de subprodutos, alimentos alternativos, né? Pode ser de graça o alimento alternativo. Ele acaba ficando mais caro, por incrível que pareça. Porque aí prejudica a produtividade, prejudica a conversão, aí ele acaba sendo mais caro do que se você estivesse usando uma ração correta de elevado valor. Elevado valor não, né? O valor que ela merece ter. Que ela merece, que está sendo produzida, pelo qual ela está sendo produzida. Sim, gente, olha que fantástico isso que a Adri está dizendo. Que não é assim, ó, a gente está falando para vocês que é obrigatório, não tem opção, não é opção, escolha, né? Não é opção, é obrigatório se você quer ter resultados financeiros lucrativos
na piscicultura, você precisa fazer a planilha financeira do seu negócio. Mas, se você ainda não faz, não é impossível. Ainda dá para correr atrás do prejuízo. Ainda dá para ver o que é que você ganhava antes e ver para onde você pode ir para ganhar ainda mais dentro da piscicultura, né, Adri? Não, Sim, então, com então não certeza. achem assim, tá tudo perdido, nunca mais eu vou conseguir acompanhar o meu negócio porque eu não comecei do zero a planilha financeira. Não, não, não. Ainda dá tempo. Com certeza. Você pode estar no meio da safra. Ah, mas eu não tenho nenhum tanque começando. Ainda é possível a gente fazer a análise econômica, sim. Porque a gente também consegue trabalhar com projeções, né? Com simulações. Então, você consegue simular várias situações, né? A qual você pode tomar, né? Verificar qual que é a melhor decisão que você vai tomar naquele determinado momento. É um norte, é um pêndulo e é um farol, entendeu? É o que sinaliza para que direção você deve, qual direção você deve tomar. Sim, Então, muito bom. é muito importante. Vamos dar uma olhadinha o que o pessoal falou aqui, Adri. Eu gosto de, depois que a Vamos gente lá. termina de falar tudo, a gente vê se tem alguma pergunta que alguém quis falar aqui. Eu vi. Otimizar a área alagada dentro das possibilidades de cada propriedade, né? Então, agregar valor a uma área aí. Tem muita área alagada, né? Tem muitas fazendas que têm grandes represas, né? Então, eles não imaginam, né, o potinho de ouro que eles têm dentro das propriedades quando eles não estão utilizando para piscicultura. Mas o que eu percebo também é que a maioria do Brasil não tem o sistema que a gente tem no Mato Grosso, né? Que a gente utiliza grandes represas, as pessoas olham aquilo e falam, mas como que tira peixe daí? Com aquele negócio cheio de mato, cheio de pau no fundo, né? No fundo não, assim que eu falo numa área mais longe da borda, né? Fala, mas não é possível criar peixe. Ou acha que tem que pôr tanque-rede. Eu já vi muito isso, das pessoas acharem, né, que é obrigatório colocar tanque-rede. Não, gente, tanque-rede ele tem que ser colocado em último caso. Não sou contra, né? Mas é uma decisão a ser tomada só se realmente não for possível criar naquele local que já existe. Uma outra coisa que as pessoas fazem muito, Soraya, eu tenho uma represa lá na fazenda, aí eu implanto o tanque-rede. Aí a pessoa só quer levar em consideração o investimento com o tanque-rede. Não considera a represa. Não considera a represa, né? Não considera o investimento que já foi feito na represa, né? Então, assim, tá se enganando. Ok, quer que faz assim? Dá para fazer, podemos fazer. faz do jeito que o mas quer, né? Mas é um resultado enganoso. Então, eu sempre mostro, mesmo que ele não queira, eu falo, ó, aqui tá aqui do jeito que você quer, mas tá aqui com a represa, que é o que fica realmente correto. Então, assim, é muito comum. O Sérgio falou aqui para falar, pode falar brevemente sobre a importância de diferenciar entre rentabilidade e liquidez para um negócio e que muitas vezes não é levado em consideração. O que seria essa rentabilidade que o Sérgio está se referindo, será? Bom, ele não tem como dizer, né? O que seria o rentável, né? Que é porque tem renda bruta, tem renda bruta, tem renda líquida, tem muitos termos, né, dentro lá da área econômica, né? Mas o que seria necessário, né? No mínimo, o produtor, né? Vamos falar um termo bem mais claro, né? No mínimo ele tem que levar em conta o operacional, que é tudo aquilo que ele gasta, e a depreciação. Tá, Sérgio? Então, a partir do momento que você levou em consideração a depreciação que você tem que ter no bolso guardado, o dinheiro da rede para você comprar daqui 5 anos, que você tem que ter no bolso guardado, o dinheiro para comprar outro oxímetro, outro kit de análise de água, se você levar em consideração isso, né? Custo operacional mais a depreciação, o que sobra, você já pode ser chamado de lucro. Tá? De lucro, não tem problema nenhum. Né? Mas agora, se você não leva em consideração a depreciação, o que sobra não é lucro.
Ah, tá. É um lucro operacional. Então, é porque Aham, tem vários termos que sim, vai mudando dependendo da metodologia que usa, né? Mas uma tá. vez que eu calculei depreciação, não faz sentido eu já não embutir a remuneração do capital circulante, a remuneração, porque a planilha já tá, ela teve que ser feita para calcular essa depreciação. Entendi. Né? Então, Então, aí para você que remunera o capital desconsiderar? circulante. É, para que desconsiderar se você já teve o trabalho de calcular a E depreciação? daí é um Agora, o lucro que muita real, gente. né? Isso. Agora, o que muita gente não faz é fazer essa planilha. Então, aí só calcula o custo operacional. Aí, o que sobra, ele chama de lucro. Uhum. Aí, Eu já daqui a vi, 10 eu anos já vi precisa grandes fazer. produtores. Eu já vi grandes produtores falando, não, de 5 em 5 anos eu guardo um dinheiro para reformar a minha fazenda, para reformar os tanques, para comprar tudo novo. Mas ele vira uma bola de neve, meio que É, sem controle, né? sim, Não é entendi. a forma mais correta. Sim. Tá? Então, assim, o mínimo a gente tem que levar a depreciação. Você tem que fazer uma planilha toda para fazer esse cálculo da depreciação, uma vez pronto. Uma formulazinha lá você já calcula, né? O Sim. capital, a remuneração do capital circulante, a remuneração do capital fixo, a remuneração do produtor. Você pode levar em conta, inclusive, custos, né? Que esses são custos de oportunidade, a gente chama, né? Você pode Uhum. colocar lá um custo de oportunidade de arrendamento da terra, né? Se eu estivesse arrendando minha terra, será que seria melhor do que eu produzir? Ou Então, se eu a gente estivesse começa a produzindo colocar. outra coisa. Isso, ou se estivesse produzindo outra coisa. Ô, Na Adri, piscicultura é difícil, né, fazer esse produzindo outra coisa, né? Mas arrendar muda a mesmo área. para. É. Aham, uhum. Mas, ó, quando a gente tem, o caso do Mato Grosso, a gente tem muito isso. É, eu tenho lá represas nativas dentro da propriedade e essa Sim, represa nativa é usada como bebedouro da bovinocultura. isso. Ou como eles usam muito também para abastecer, né, os bebedouros, né? Ou para abastecimento dos bebedouros. Eu mesmo assim, e aí eu faço o rateio dessa represa, parte dela é para piscicultura e parte dela é para Parte para bovinocultura. isso, para bovinocultura. Aham, uhum. Então, Eu no só não sei como caso, é que fica, Soraya. Até se tiver alguém da bovinocultura aí, pode nos auxiliar. Se pode, a água que sai, como ela sai com fezes dos peixes, sim, se o bovino pode utilizar. beber, né? Ah, Utilizar, entendi. né? Como a ração Entendi. tem origem animal, né? Às vezes é Ah, provável que tenha. É uma questão de lei, né? de legislação. Mas é de Tá. legislação. Mas eu acredito que se passar por um biofiltro, dependendo da distância até chegar essa água, é uma coisa que outro dia eu questionei, inclusive num curso de bovinocultura que eu estava fazendo. Eu questionei isso, mas eu acho que futuramente é algo que precisa ser muito bem pensado. É, Tá? é. Uma forma de passar por um biofiltro e realmente verificar se essa água, agora que chega para o bovino, se ela chega com algum problema, né, de contaminação que venha prejudicar o sistema de produção. Hoje ainda tem um certo receio, mas eu acredito que logo, logo as pessoas vão pensar nessa possibilidade e vão fazer mais estudos sobre isso. Sim, com certeza, porque Mas você seria está excelente. otimizando uma área, né? Otimizando a área, o recurso Claro, natural. claro, claro. Aham. Eu vejo assim as pessoas construírem muitas represas, né, na pecuária para abastecimento dos bebedouros, né? Às vezes não utilizar a própria represa como bebedouro, mas ele é o, o sistema de armazenamento, né? É Sim, onde de abastece as captação outras, dessa né? área. Isso, de Adri, captação de água. então seria a mesma situação agora que é o que está começando a acontecer isso já. Agriculturas que constroem os reservatórios para implantação do pivô e usam esses Uhum. reservatórios para produção de peixes. Nesse caso também eu faço Esse é esse melhor rateio, ainda, né? né? Porque, sim, você ainda vai fazer o rateio. De qualquer Legal. forma, você vai fazer o rateio, né? E ainda é melhor ainda porque essa água ela já sai com um grau de fertilizante, né? Nutritiva. É. É bastante já utilizado, mas o rateio, ele é feito, né? É um Sim. exemplo, comprei uma Hilux, né, na minha propriedade, mas eu tenho a bovino de corte, tenho leite, tenho a piscicultura, né?
de 8 horas por dia que eu uso a Hilux, ainda uso para o meu uso particular, né? De cada 8 horas por dia, eu uso 2 horas para piscicultura, então a gente vai ratear, né? 8 horas 100%, 2 horas, quantos por cento? Então é essa porcentagem que eu vou usar. E aí vai ficando muito, muito, muito afinado os resultados. Quanto mais você rateia, quanto mais você vai afinando, né, os dados, melhor eles vão ficando. O Vicente falou aqui, ó, avaliando os dados, observa-se que nem sempre o menor custo de produção garante a maior rentabilidade. A Adriana falou isso muito bem aqui para a gente agora, mas que a maioria dos médios piscicultores e os pequenos também já possuem um custo de produção menor por conta do baixo investimento. É verdade esse bilhete, Adri? Pode ser, tá? Que ele tenha realmente um custo menor devido ao baixo investimento. E é aquilo também que eu falei, né? Às vezes você produzir menos, né? Você está ganhando mais do que o outro que está sendo altamente produtivo. Não, né? É regra, né? Então, pode sim, Vicente, com certeza. Adri, mas eu vou fazer uma pergunta minha agora, tá? Uma dúvida minha. O fato de eu ter baixo investimento na infraestrutura da minha piscicultura não é regra para que o meu custo de produção seja menor do que o custo de produção de pisciculturas que têm alto investimento de piscicultura, de implantação, né? Não é regra, não é regra. As chances são muito grandes, né? As chances são muito maiores, mas não é regra. Né? Porque às vezes ele tem um baixo investimento, mas também tem uma baixa eficiência produtiva, indicadores zootécnicos ruins, né? Ciclos de produção muito longos, né? Então não é regra. Por isso que a gente tem que fazer a continha mesmo. Por isso tem que fazer. Para saber para cada sistema, né? Para fazer de cada sistema. Mas um exemplo, né? O que pode ser regra? O que pode ser regra? Quando eu tenho baixo investimento, eu posso ser menos produtivo, porque meu custo fixo é menor. Quando eu tenho alto investimento, igual esse piscicultor de mais de 200 mil por hectare, ele obrigatoriamente ele já não entra mais naquilo que eu falei, né? Às vezes produzir menos é mais lucrativo. Sim. Não, esse ele vai ter que produzir muito para que o custo fixo dele, que é desse tamanho, diminua. Né? Então ele aumenta a produtividade. Isso, Então ele aumenta a produtividade dele para ver se ele consegue diminuir esse custo fixo. Se ele tem produtividade baixa, o custo fixo dele fica imenso. Que é o do investimento, né? O custo fixo a gente relaciona ao investimento. Tem uma outra pergunta aqui do Vicente. Se tiver doação, o piscicultor está doando peixe, doa 10 quilos de peixe mensal. Essa doação entra no fluxo de caixa como receita? Não entra como receita, não, mas entra como custo. Custo, né? É custo, mas não entra como... para quem está recebendo. Não entra como receita, né? Mas ele pode levar em consideração como se ele tivesse vendido aquilo, né? Para saber se o sistema dele está sendo lucrativo. Por exemplo, ele está produzindo 9 toneladas por hectare, mas ele dá 1 tonelada lá de presente. Ok, eu vou levar em consideração os 9 para saber se o custo estava ok, mas sabendo, né, que 1.000 eu doei, né? Sim. Então não entra como receita. Não entra como receita, mas entra como custo. Tá. A Cris perguntou sobre o que você falou dos açudes. E se os açudes não estiverem sendo utilizados para nada, ainda assim eles devem ser considerados nessa conta? Então tem açude lá dentro da propriedade. Sim, eu prefiro, é aquilo que eu falei, né? Eu coloco lá na minha conta. Agora o produtor fala, mas eu já tinha isso aí, eu não quero levar em consideração, nem sei quanto que... Ok, né? Aí você mostra para ele, ó, com o investimento, porque esse investimento ele foi realizado em algum momento. Seja para outra atividade, seja para o que for. Então, é o meu dinheiro, está lá dentro da minha propriedade. Um dia eu investi naquilo, né? A chance agora, na verdade, Cris, que torna uma opção, né? Porque está lá um investimento parado, ou seja,
é prejuízo, né? A piscicultura vem como opção para tornar aquele investimento, né, ter uma remuneração, né, lucrativo. Então é excelente, mas de qualquer forma, o cálculo certo, como que eu vou comparar o meu custo de produção, se eu não levei em consideração o meu açude, com o custo de produção da Soraya? Né? Como que a gente vai, por exemplo, publicar um artigo? Né? Como que eu vou considerar como que eu vou comparar um que não tem o custo de implantação com outro que não tem? Então, isso a gente tem que deixar claro no artigo, se levou em consideração ou não, para poder comparar. Mesma coisa com o produtor, né? A gente acaba tendo, colocando o investimento, seu custo de produção é X. Se a gente tira o investimento, seu custo de produção é Y. Mas ele tem que estar lá. O produtor, ele tem que ver. É nossa função fazer com que o sistema trabalhe da forma mais correta possível, né? Então, a decisão é dele, mas a gente põe. Certo? Porque aí sim a gente vai falar, aí sim eu vou falar, Soraya, o meu custo de minha produção de peixe é X. Aí Soraya vai falar, o meu é Y, né? Ah, o meu tá melhor que o seu. Né? Por quê? A gente levou todos em considerações as mesmas coisas, a depreciação, o investimento, a remuneração do capital, né? Aí a gente sabe quem está sendo mais eficiente e menos eficiente. O mais eficiente e o menos eficiente não é a gente comparar. A Soraya tem uma produtividade de 1,2 kg. Ah, eu tenho uma produtividade de 900 gramas, vou me sentir menor, né? Não, a comparação não é essa. Né? A comparação é pelo dinheiro. Sim. Faz todo sentido. Faz todo sentido para mim isso. Né? Então, eu prefiro pôr, sempre. E aí eu mostro para ele, levando em consideração o investimento é X, não levando é Y, mas está lá, você fez o certo. Você fez o seu papel, ele é que tome as decisões dele. Isso. Né? Mas a gente precisa. A gente tem que instruir, mas agora a execução do negócio cabe ao piscicultor. Igual aqui a gente fala sobre manejo, a gente está instruindo, mas se a pessoa vai botar aquilo em prática, já são outros 500. O poder de decisão está total na mão do dono da piscicultura, do consultor, né, Adri? Com certeza. Mas eu acho muito importante colocar assim, sempre. Legal. Até muito porque, para a gente ir criando também dados mais confiáveis, né? Que você realmente possa, né? Quando será que nós vamos poder falar assim, olha, o preço médio do pescado, né? O custo do preço médio do pescado está tanto, né? Se um faz o cálculo só operacional, o outro não faz do investimento, entendeu? Enquanto ficar essa bagunça aí, a gente não vai ter essa confiabilidade. E aí o frigorífico sempre vai colocar o preço que ele quer. Então, por quanto isso mais que o frigorífico coloca o preço no nosso produto, né, Adri? Exato. Por isso. Por isso, por falta da gente realmente ter, né, em mãos qual que é o custo, né, de produção real das pisciculturas. Aí a gente vai ter um custo médio, claro que não vai ser igual, né, diante do que a gente acabou de falar agora, não vai ser igual, mas a gente vai ter uma média real. Né? Não uma média subjetiva, né? Eu tenho uma tabelinha de quando eu comecei a fazer o doutorado de preço do preço do peixe, né? Tudo de 2008 a 2019, se eu não me engano, tudo aumentou mais de 100%. Combustível, dólar, ração, nanana. E o preço do peixe aumentou só 54% desses 10 anos. O que isso mostra, né? Que a lucratividade está diminuindo, então se a gente não apertar o cinto, a gente vai começar a perder dinheiro, então a gente tem que ser mais eficiente, mais profissional, e mostra também por que o preço, né? Por que o preço do peixe não foi na mesma vertente? Porque o frigorífico paga o preço que ele acha que para ele é conveniente, para pagar as contas dele. É isso. Né? É isso. Isso acontece muito com o produtor de leite. Porque dizer que o consumidor vai deixar de comprar porque vai aumentar o preço, isso não é verdade, porque isso tem acontecido. Não é verdade. Os preços têm aumentado em todos os setores de produção em todos e o os consumidor eixos, continua exato. buscando. Com certeza.
Então, quanto mais a gente ter isso daí em mãos, né, melhor a gente vai se profissionalizar, melhor a gente vai tomar decisão, mais a gente vai favorecer o setor. Inclusive, acredito que muitos de nós vamos mostrar resultados, né, que a gente vai comparar com outras áreas e a gente vai mostrar para muita gente que um dos melhores investimentos na pecuária é a piscicultura, né? O retorno é rápido, o investimento não é alto quando a gente compara principalmente com suíno e com aves, né? Então, é um poder de barganha muito grande. É o carro-chefe aí para que a gente realmente alavanque, né? Como que eu vou convencer alguém, né, a produzir peixe? Ah, nossa, só porque eu acredito que é lucrativo. O brasileiro é muito corajoso, Soraya. Eu fico impressionada. As pessoas investem milhões, né? Numa conta que o consultor chega lá, ele coloca, ó, você vai investir tanto em hora máquina, você vai comprar, gente, eu vejo muito isso, você vai comprar tanto de ração, tanto de alevino, mão de obra, vai produzir tanto peixe, olha o tanto de lucro que essa continha de, eu falo de padeiro, né? Padeiro, Essa padeiro. continha de padeiro convence a pessoa a investir milhões. Gente, eu já vi muitas pisciculturas, né? Onde o cara fez, acreditou com base nessas contas. Sim. E Então, assim, continua é fazendo a muita conta de coragem. padeiro até hoje. Aham, é muita coragem. Nosso Brasil é muito promissor, né? Então, o cara faz um investimento desse porque, né? Primeiro porque ele tem muito dinheiro, né? É. E porque ele sabe que a área da pecuária realmente ela, né, em todos os aspectos, né, em todas as áreas, né, é rentável, mas eu fico assim de boca aberta. Eu E falo, nós ou o estamos consultor é aqui. muito, ou a lábia do consultor é muito boa, ou Boa. realmente o cara é muito corajoso, né? Mas vários negócios, né? A gente não vê só na pecuária. A pessoa vai abrir um Não é. restaurante, ela também não faz essa conta, ela vai abrir uma loja, ela não faz essa conta, ela só acredita. O legal da gente é isso. Quando nós acreditamos, a gente mira e acerta, né? Porque acredita tanto e quer fazer dar certo que dá mesmo. Sim, com certeza. E nós estamos aqui justamente para que todo mundo pare de fazer só continha de padeiro, saiba fazer formação de custo de produção, saiba ver o quanto está rendendo, o quanto está lucrando e possa parar de deixar o frigorífico precificar o seu produto. Que você possa ser o decisor do teu produto, né? Do preço do teu produto que você vai comercializar. E aí, consequentemente, a cadeia vai ser mais forte, Isso. mais independente. E no caso de quem dá consultoria, Soraya, é muito importante frisar isso, que também você sabendo fazer essa análise, você para de ficar à mercê do que o produtor quer te pagar, do que ele acha que você merece receber. Né? Porque aí você também tem o poder de barganha de falar, não, olha que eu estou te dando de retorno, olha o quanto que você está tendo de lucro. Olha o quanto que eu melhorei na sua piscicultura. Porque você falar que eu fui mais eficiente, eu consegui produzir mais do que você estava produzindo ano passado. Isso não quer Mas e dizer aí? nada. A gente acabou Não de quer dizer mostrar, né? nada. Aham, né? E aí ele fala assim, mas o senhor está ganhando mais. Mas mais quanto, né? Mas Mais, está ganhando mais, porque vendeu mais peixe, o preço do peixe aumentou, mas você não sabe falar quanto mais, né? e aí Então, você tem assim, para quem dá argumentos, né, consultoria, gente, fortes. você tem número, você não tem argumento, você tá lá, você mostra o número, tá aqui, ó. Você não precisa argumentar, você não precisa pedir favor, né? Você não está implorando por um salário, né? Você está mostrando aquilo que realmente vale o trabalho, né? E é muito, na verdade, melhora muito essa negociação e melhora muito, gente, o salário de vocês, mas muito. Muito Isso mesmo. sim é um custo de oportunidade, hein? Sim. A Cris falando aqui, ó. Acho que não é só a conta de padeiro que leva ao fracasso a piscicultura. Falta muito profissionalismo na produção de peixe. A professora Cris é doutora aqui também, foi banca Também. do meu doutorado, tá aqui junto com a gente assistindo. Obrigada Foi minha pela sua professora presença. também. Foi minha Foi? professora também. E tá Somos aqui amigas falando até hoje. há quantos anos
a gente ainda ouve os professores e todo mundo falando que a cadeia produtiva da piscicultura ainda falta profissionalismo. Há quantos anos isso tem acontecido? Está na hora disso parar de ser só amador, né? E de as pessoas olharem para o tamanho do negócio que é. Sim, agora você falou uma palavra muito do tamanho do negócio que é. Porque se olhasse com profissionalismo, gente, na verdade as pisciculturas só expandiriam, né? As que já existem expandiriam e abriria novas oportunidades para a implantação de outras, né? Essa que é a verdade. Mas a falta de profissionalismo realmente, e é pouca coisa. Não é usar básico, tecnologias, gente. básico. Não é usar tecnologias, não é implantar aerador, não é boas práticas de manejo, coisas simples. Um simples monitoramento de qualidade de água, né? Onde você decide se você vai arraçoar ou não, já faz toda a diferença. Vocês não têm noção o tanto que isso impacta na lucratividade do sistema. Coisas simples. Então, eu falo assim com toda a garantia. Consultor em piscicultura. Você entrar num sistema de produção, com poucas coisas que vocês fizerem no local, vocês já conseguem melhorar os indicadores zootécnicos e aumentar a lucratividade do sistema. Tenham certeza disso, porque a maioria dos sistemas de produção é muito fácil a gente melhorar os indicadores zootécnicos, porque realmente não tem controle. Todo mundo erra, a maioria, né, erra por coisas básicas. E o maior erro ainda eu estou aqui no meu sistema, eu ainda não detenho a minha tecnologia, eu ainda não tenho um controle de qualidade, eu quero comprar um aerador para aumentar a minha produtividade. Né? Não sabe fazer nem o beabá ainda, né? Quer comprar o básico, né? Eu sou super a favor do aerador, mas quando a gente já fiz de tudo, já atingi meu ponto de equilíbrio, já fiz de tudo, estou produzindo redondinho, quero aumentar minha produtividade, minhas contas, vi que eu posso ser mais lucrativa, aumentando a produtividade, posso implantar o aerador, aí sim, gente, né? O negócio é sustentação, né? Tem que subir degrau por degrau, não adianta a gente querer pular lá para cima que não vai. E muita gente faz isso, né? Sim. Adri, fantástica hoje essa nossa discussão, foi muito boa. Obrigada a todos aí pelos feedbacks. E agora, só para finalizar, eu sempre gosto de deixar aí uma dica prática. Da semana passada a gente falou que a dica prática era que as pessoas, piscicultores, ou quem ainda não faz esse monitoramento de desempenho, de índices ou técnicos, passassem a fazê-lo. Que outro tipo de dica você acha que a gente pode dar dica prática para começar aí uma piscicultura reduzindo custos? Né? Reduzindo custos não, reduzindo chances de risco, se o cara vai começar a piscicultura. Essa tá fácil, né, Soraya? Todo mundo vai responder aí, fazendo a parte de análise econômica. Fazendo análise econômica. Não tem outro. Não tem outra opção, gente. Não tem outra dica para dar. Eu queria dar uma dica mais simples, mais rápida, mas não tem outro caminho, tira gente. Preguiça e vai fazer planilha, preencher planilha. Sim. E depois que começar, gente, também fica tudo muito mais fácil. Rapidinho vocês vão deter aí essa ferramenta e vão fazer muitos trabalhos legais aí e vão nos passar muitos feedbacks positivos, com certeza. Com certeza. Estamos aqui para isso, né, Adri? Opa! Gente, foi ótimo. Adri, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço, gente, a cada um de vocês. Agradeço o convite novamente. Soraya, agradeço a todos que estiveram até agora, né? Até agora aqui conosco. Tá muito obrigada, gente. Obrigadão e até a próxima terça-feira, hein? Até a próxima terça. Não esqueçam, hein? Abraço. Tchau. Gente, fantástico, né? Como eu falei para vocês, a nossa terça é terça da planilha financeira na piscicultura, tá? Então, não deixem de participar. Nós estamos aqui na segunda semana de aquecimento para o evento Maratona da Piscicultura 2.0.
com lives que falam atalhos e obstáculos para que você possa melhorar a produtividade e poder faturar até R$125 mil por hectare por safra com a produção de peixes. Hoje nós falamos de um atalho que te ajuda, trazendo a planilha financeira, né, como atalho aí. E amanhã nós vamos falar sobre um obstáculo, aquilo que te afasta de ter resultados financeiros com a produção de peixe. Se você ainda não se inscreveu na Maratona da Piscicultura 2.0, não deixe de se inscrever. Clica no link. Se você está no Insta, clica no link que tem na bio aqui desse Insta. Se você está no Face, no YouTube, tem o link, já está no chat para vocês clicarem. A Tati deve já enviar, mas já está no chat. É só clicar ali, se inscrever e participar, que vai ser a partir da próxima semana, dias 24, 26 e 28. Você vai aprender os primeiros passos para que você consiga faturar até R$125 mil por hectare por safra, produzindo peixe. Não deixe de participar. Nos vemos amanhã, às 19 horas, no horário de Brasília. Tchau, tchau.